Estamos chegando com mais uma semana do Esporte Mais, trazendo para você Brasileirão, Sul-Americana, Libertadores, esporte nas cidades e muito mais. Fique ligado com a gente que está começando o Esporte Mais. Bom, meus amigos, a gente de imediato quer agradecer a sua audiência em todos os canais e plataformas que transmitem o nosso programa e também mandar um grande abraço para a nossa equipe técnica. E vamos falar, para começar o programa de hoje, de Brasileirão, a rodada do final de semana. Atualizando o Campeonato Brasileiro, disputadas 3 rodadas até agora, lembrando que nós temos 4 times com um jogo a menos. São Cuiabá, Vitória, Criciúma e Fortaleza, em virtude de participações dos times na Copa Verde e Copa do Nordeste. O Bragantino lidera ao lado do Flamengo com 7 pontos, mas levando a vantagem no critério de gols marcados. O Botafogo e o Atlético Paranaense completam o G4 com 6 pontos, mas a dupla gaúcha Grêmio e Inter também tem 6 pontos. O Atlético Mineiro tem 5, Fortaleza, Bahia, Fluminense, Palmeiras, Cruzeiro, Juventude, 4 pontos. São Paulo e Vasco tem 3, o Criciúma tem 2. A zona de rebaixamento hoje tem Vitória e Corinthians com 1 ponto, Atlético Goianiense e Cuiabá zerados. Vale lembrar, no entanto, que o Vitória e o Cuiabá com um jogo a menos, o que preocupa mais a situação do Atlético Goianiense e do Corinthians. A rodada do final de semana começa sábado às 4 horas com Vasco e Criciúma, 6h30 Cuiabá e Atlético Mineiro, 9 da noite Bahia e Grêmio. No domingo tem clássico 11 horas da manhã, isso mesmo, no Maracanã 11 horas tem Flamengo e Botafogo. No Mineirão 4 da tarde Cruzeiro e Vitória, mesmo horário de Corinthians e Fluminense. Às 6h30, Fortaleza e Bragantino, Juventude e Atlético Paranaense, 8 da noite, Internacional e Atlético Goianiense. A rodada complementada na segunda-feira com um clássico entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi, ou agora Morumbis. Bom, agora vamos falar da rodada de meio de semana dos campeonatos que envolvem os brasileiros e que são competições internacionais. Começando pela Libertadores. Meu amigo Pedrinho, vamos falar de Libertadores. O Fluminense, que vem aí de uma vitória sobre o Colo-Colo, com o qual divide a liderança do Grupo A, joga fora de casa nessa quinta-feira, 19 horas, horário de Brasília, no Paraguai, contra o Cerro Porteño. Jogo difícil. O Cerro vem de vitória sobre o Alianza Lima e o Fluminense não tem jogado aquele futebol, mas tem boas condições de classificação. O que podemos esperar aí desse jogo difícil para o Tricolor? Maurício, como você falou, um jogo muito difícil, o momento não é bom do Fluminense, apesar aí da vitória contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, mas eu espero mais. O Fluminense está entregando muito pouco do que pode. Teve um problema com a garotada que saiu para uma festa aí, 4 não viajaram, são desfalques importantes, que compõem bem o banco, e o Cerro Porteño lá, o bicho pega, né? Tem jeito, é um jogo difícil, o Fluminense tem que estar centrado aí nessa partida e deslanchar, começar a fazer aquele jogo característico do Diniz, saída de bola, meio campo rápido, ataque, tudo funcionando direitinho. Dá para ganhar? Dá, mas tem que botar na cabeça que é ligar a chavinha do Libertadores, que é outro jogo, é outra coisa, é outro planeta. Couro come, eles fazem cera, se tiver 0x0 interessar para eles, se tiver 1x0 eles vai todo mundo para casinha, fecha casinha. É aquele jogo típico de Libertadores. O Fluminense tem tudo para arrancar um bom resultado aí, para depois não se atrapalhar. Se ele perde para o Cerro, vai complicar o grupo aí. Então, é a esperança aí do Fluminense sair com uma bela vitória mais tarde, para continuar bem aí na Libertadores. Bom, pelo grupo B, o Barcelona de Guayaquil recebe o São Paulo, o Tricolor Paulista é o vice-líder. O grupo C, o grupo do Grêmio,
o Grêmio conseguiu uma recuperação importante fora de casa contra o Estudiantes, contra o favorito do grupo, jogando na casa do adversário, chegou a ter um jogador expulso e o Grêmio ganhou. Se não ganhasse, ficaria numa situação muito delicada, resultado muito bom essa vitória de 1-0 para o time do Grêmio. Botafogo Universitário jogando na noite dessa quarta-feira, também pelo grupo D. Pelo grupo E, Bolívar e Flamengo jogando também nessa quarta-feira, o Bolívar liderando nas 2 primeiras rodadas. No grupo F, o Palmeiras, líder, encara o Independiente Del Valle fora de casa. Os dois dividem a liderança, na verdade, 3 times, né, dividem a liderança, porque o Liverpool do Uruguai já havia jogado e ganho por 1-0 do São Lourenço. No grupo G, o Atlético Mineiro com boi na sombra, ganhou o Peñarol por 3-2, completou o primeiro turno com 100% de aproveitamento. Já o grupo H é o único que não tem brasileiros, né, a liderança do River Plate com 6 pontos. Falando agora da Sul-Americana, o Cruzeiro ainda não ganhou na competição, realmente o início muito ruim do Cruzeiro. Teve o terceiro empate fora de casa com o União La Calera, 0-0. A liderança do grupo B da Universidade de Quito. Cruzeiro tem 3 pontos, a Universidade tem 7. E vale lembrar que só o primeiro colocado classifica direto. Os segundos classificados têm que disputar uma repescagem. No grupo C, o Internacional joga amanhã. O Inter precisa vencer, começou mal, ainda não ganhou nesse grupo da Sul-Americana. No grupo D tem um jogaço amanhã no Castelão, hein? Fortaleza e Boca Juniors valendo a liderança. O Fortaleza tem 6 pontos, o Boca tem 4. O Sportivo Tinidrense venceu o Nacional Potosí, tem 3 pontos, mas tem um jogo a mais. No grupo E, o Atlético Paranaense começou muito bem com 2 goleadas, perdeu pelo Brasileiro e agora busca voltar aí o foco para a Sul-Americana, jogando nessa quarta-feira contra o Danúbio no Uruguai. Pelo grupo F, quem se complicou foi o Corinthians, né? Aquela história, o Corinthians agora ele precisa se recuperar no segundo turno, porque perdeu para o Argentino Júnior nessa terça-feira por 1-0 e pode ser ultrapassado pelo Racing do Uruguai, que vai jogar amanhã contra o Nacional do Paraguai. O grupo G, o Cuiabá segue fazendo uma boa campanha, conseguiu arrancar o empate fora de casa com o Deportivo Garcilaso e lidera com 5 pontos ganhos. Já no grupo H, o RB Bragantino precisa de vitória contra o Esportivo Luquenho para melhorar a sua situação, já que a liderança é do Racing com 6 pontos. Ô Pedrinho, falar aqui do Corinthians, coisa complicada, né? O Corinthians é um time que já de um tempo para cá não se acerta, não consegue também manter uma regularidade nas competições que disputa, não começou bem o Campeonato Brasileiro, está na zona de rebaixamento, com apenas 1 ponto em 3 jogos e complicado também na Sul-Americana. Um time que tem o potencial do Corinthians em termos de torcida, a segunda maior do país, e não consegue sair do atoleiro, parece, né? Maurício, não sai tão cedo, porque a má administração há anos e monta esse time e não dá certo. Quando dá certo, gasta-se um dinheirão, um buraco imenso de mais de bilhão, são bilhões, e fica complicado. Um time bem modesto do Corinthians, ao meu ver, vai passar sufoco também no Campeonato Brasileiro. E eu acho que tem pouca chance aí de continuar um trabalho sério. A diretoria vive em pânico, a torcida vive forçando a barra, os jogadores até prejudicam os jovens valores que aparecem, né? E o Corinthians vive isso há anos, né? Desde que foi campeão do mundo, teve ali aquela coisa toda, se endividou, fez o estádio para 2014, para a Copa do Mundo, está endividado, já acertou, vai acertar aí um patrocínio master para o nome do estádio, não sei o quê, e não se acerta nada e fica ali as contas.
E exemplo é o Flamengo, né? O Flamengo é o grande exemplo, que vamos tirar até o Palmeiras, porque se o Palmeiras, a Leila tira o ativo dela, do Palmeiras hoje, o Palmeiras quebra. O Flamengo não, o Flamengo equacionou dívida, pagou e está no vermelho, fatura 1 bilhão e 400 milhões por ano. É isso, acho que o norte hoje no Brasil é o Flamengo, porque todos os outros, se tira vamos dizer assim, um padrinho, acabou o time. As SAFs, pelo visto, não estão dando certo. Vídeo aí Vasco, Cruzeiro, Bahia aí começando, vamos ver, né? Mas SAF é para pegar jogador, vender, fazer dinheiro, é negócio. Se falar que é outra coisa, é mentira. SAF é negócio. Claro que se o negócio for bom, com o time chegando pelo menos às finais, tudo é maravilhoso, mas aqui no Brasil não está funcionando assim. E vamos ver aí se melhora. Bom, vamos falar aí de esporte nas cidades. No último sábado, dia 20, em Cachoeiras de Macacu, no Parque da Cidade, aconteceu o projeto gratuito Follow the Future, Siga o Futuro, de beach tennis. O evento foi realizado pela Reinvent Eventos através da Lei de Incentivo ao Esporte da Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Estado do Rio de Janeiro. O evento contou com a participação de diversas crianças e a capacitação de 10 professores no beach tennis. Um dos objetivos, segundo a organizadora Aline Storck, é romper as barreiras do esporte, que hoje já tem mais de 2 milhões de praticantes em todo o país. Segundo ela, o Follow the Future é o braço social desse grande evento, que tem o objetivo de levar o beach tennis para locais que não tenham praia. O Vitinho, morador de Vidigal, e que conheceu o esporte há 10 anos e atualmente vive do esporte, foi um dos participantes da programação em Cachoeiras. Na cidade de Macaé foi realizada no domingo, dia 21, no ginásio Juquinha, a terceira etapa estadual de Karatê, organizada pela Federação de Karatê Fluminense, Escola Samara Jardim e o apoio da Prefeitura de Macaé. A competição teve 300 inscritos e 31 associações. A disputa abrange o Catá e o Comitê. Conta com atletas das categorias Base, Sênior, Master e PCD, pessoas com deficiência. O prefeito Elbert Rezende esteve prestigiando a abertura do evento e ressaltou mais uma vez a importância de projetos como o programa Bolsa Atleta, que atualmente beneficia 500 atletas de Macaé com recursos entre R$500 a R$1.500 mensalmente. Por falar em Bolsa Atleta, em outra região, Magé, a prefeitura divulgou esta semana os 52 incluídos no Bolsa Atleta 2024 nas categorias internacional, nacional, estadual e amador. Basta entrar no site da prefeitura magé.rj.gov.br para conferir se o seu nome foi contemplado no caso do atleta inscrito. Bom, a gente traz aí imagens da derrota do Magé Futsal na Copa Brasil para o time do Minas Tênis em Belo Horizonte. O time de Magé foi eliminado, mas vale lembrar que o time é muito recente ainda no futsal. Já foi campeão estadual do Rio de Janeiro 2 vezes, vice-campeão em outra oportunidade. É um time ainda em construção. O investimento no futsal do Rio de Janeiro ficou muito parado durante muito tempo e o Magé é com certeza uma novidade muito boa no futsal do estado nos últimos anos. Agora, as outras praças têm realmente hoje um nível de preparação maior, tanto que o Minas Tênis disputa a Liga Nacional, que é a principal competição. Então, nada para desanimar o projeto do futsal de Magé, e a experiência com equipes de outros estados é mais do que importante. O time do Minas Tênis avança na competição e agora no mês de maio irá enfrentar o Magnus Sorocaba na próxima fase da Copa Brasil. A gente vai chegando ao final da nossa edição, agradecendo a sua audiência
nos canais e plataformas que transmitem o Esporte Mais, agradecer a nossa equipe técnica e convidar a ficar ligadinho em nossa programação. Grande abraço e até o próximo.